Seja muito bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui discutimos temas variados de endocrinologia. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. Eu sou Eric Trovão. E o assunto hoje é 7 dicas sobre terapia de reposição com testosterona. Pessoal, atualmente a testo vem sendo usada de forma indiscriminada para fins estéticos, melhora desempenho esportivo. Então, torna-se imprescindível que a gente discuta quais são as reais indicações da terapia com testosterona, quais são os efeitos adversos, contraindicações, como fazer o acompanhamento desses pacientes. E para isso a gente está recebendo um convidado super especial. Vou pedir que o Luciano aí faça as honras da casa e apresente. Hoje é a honra de receber aqui meu colega já de alguns anos, nosso professor, doutor Fábio Moura. Está aqui, é preceptor da residência de endocrinologia do Hospital do IMIP, aqui do Instituto Materno Infantil de Pernambuco. É membro da diretoria da SBEM ao longo desses últimos anos que a gente esteve trabalhando junto, é meu amigão aqui. E é autor do livro, né, de reposição testosterona, vários capítulos relacionados ao tema. Então o Fabinho está aqui para falar com a gente, né? Pulou de doutor Fábio Moura para Fabinho, né? Vamos. Eu prefiro o Fabinho. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês, amigos queridos, pessoas que eu admiro demais, pessoas notoriamente capazes e comprometidas com o exercício ético da medicina. Então, para mim é um privilégio poder estar aqui, trocar uma ideia com vocês, aprender com vocês, trocar ideia. Vamos junto. A honra é nossa. Então vamos lá, bem bola na rede. Fábio, para quem eu devo prescrever a terapia de reposição de testosterona? A pergunta é fantástica e eu vou começar pegando um gancho do que você falou, Ícaro. Tem um estudo publicado no JAMA em 2011, que talvez ainda seja a principal referência, talvez seja o mais citado, onde se discutia a questão de tendências globais na prescrição de testosterona. E o mais assustador desse estudo não é o fato de ter ocorrido na primeira década desse século um aumento da ordem de 10 a 12 vezes no número de prescrições de testosterona. Isso por si só não me assusta tanto. O que me assusta é que apenas metade desses pacientes tinha uma dosagem de testosterona. A outra metade simplesmente foi prescrito testosterona por qualquer motivo. Astenia, indisposição, disfunção erétil, e aí até cabia uma discussão, mas por qualquer motivo, aspas, esses pacientes receberam uma prescrição de testosterona sem ter uma dosagem inicial e sem ter uma dosagem de segmento. Naqueles 54% que tinham uma dosagem inicial, isso caía pela metade o número que tinham, de pacientes que tinham o segmento disso. Então, realmente, como você colocou, está havendo um uso discriminado disso. Para quem é que a gente vai prescrever testosterona? Para quem tem deficiência de testosterona. E aí a gente pode entrar na discussão de o que é uma deficiência, o que caracterizaria a deficiência de testosterona. Bom, quando se manifesta, o hipogonadismo se manifesta na infância, na adolescência, é mais fácil, é mais óbvio. Mas se a gente for discutir no adulto, então, diagnóstico de hipogonadismo masculino no adulto, a gente vai ter que lembrar que tem que ter sinais, sintomas e laboratório. E que alguns sinais, por exemplo, astenia, são totalmente inespecíficos. Salvo engano, tem 3 sinais que são muito sugestivos disso, segundo a publicação da New England, salvo engano, 2009. Diminuição da libido, perda de ereção espontânea matinal e disfunção erétil. Vai lá, disfunção erétil é mais questionável porque, via de regra, é uma manifestação tardia. Então, a gente vai ficar com diminuição de libido e com perda de ereção espontânea matinal. Então, se alguém tem esse contexto, obviamente que ele pode ter os outros, alteração de humor, a gente não está dizendo que isso não existe, a gente está dizendo que isso é inespecífico. Então, se o paciente tem esses sinais e sintomas, e se ele tem um laboratório compatível, e aí vai entrar mais uma discussão, tem 5 ou 6 posicionamentos, pelo menos eu conheço 5 ou 6, possivelmente vocês conhecem mais, que estudam mais que eu. Então tem 5 ou 6 posicionamentos sobre o tema. E tem um artigo de 2014 do Morgan Tyler, que para mim ainda é o melhor, onde ele discute, ele na verdade é uma enquete, ele chama o Bazan, o Bazaria, o Schneider,
os grandes estudiosos do tema, e eles discutem entre si, e o que está lá é um compilado dessa discussão. E resumindo muito a história, o que é que eles colocam? Paciente que tem testosterona total abaixo de 250 em 2 dosagens, lembrar da necessidade, da obrigatoriedade de confirmar esse diagnóstico, você pode falar em um hipogonadismo confirmado. Paciente que tem testosterona total maior que 400 em 2 dosagens, e aí com aquelas nuances de em alguns contextos você ter que dosar esse HBG. Acho que alguém colocou num desses grupos de zap, de discussão entre nós, entre colegas, um paciente que tinha uma teste de 2.000 com esse HBG de 300, e o cara era um cirrótico grave. Isso nada mais do que é o marcador, né, da doença, da gravidade da doença hepática dele. Mas, então, você tem que ter clínica e laboratório. A grosso modo, se você pegar esse artigo do Morgenthaler, o primeiro autor Morgenthaler, testo maior que 400 em 2 ocasiões. Esse HBG normal. Esqueça, está afastado, esse cara não tem esse diagnóstico. Testo abaixo de 250 em 2 ocasiões, confirma diagnóstico. O que tiver entre 250 e 400, quanto mais perto do 400, menos provável, quanto mais perto de 250, mais provável, e aí você está autorizado a fazer um teste terapêutico. Esse, em tese, é o norte para a gente começar isso aí. Perfeito, Fábio. E aí a gente já vê pela fala de Fabio que não é uma coisa simples, né? Definir esses sinais e sintomas, buscar sinais e sintomas específicos, avaliar o laboratório não é fácil. Então, prescrever testosterona não é algo simples. Isso. Né? É algo que requer realmente, você precisa ser muito criterioso na hora dessa prescrição. E ver essa historinha dessas armadilhas, como a gente está falando aí, dessa São muitas HBG, armadilhas. né? Para você ter aí um diagnóstico preciso, porque na hora que você começar o diagnóstico, as suas dosagens não vão ser mais para saber se é para tomar ou não. Você vai só monitorizar a terapia. Exatamente, né? Perfeito. aí é mais Acabou, né? fácil. Perfeito. E lembrar o seguinte, hipogonadismo é coisa que se aprendia, pelo menos na minha época, imagino que hoje continue assim, é diagnóstico sindrômico, não é diagnóstico etiológico. Eu preciso, então, de um diagnóstico etiológico. Porque, por exemplo, se eu tiver uma hiperprolactinemia, eu tenho que tratar a prolactina. Isso. Lembrar que existe hipogonadismo funcional. A cirurgia bariátrica está aí para mostrar a gente quantos pacientes a gente não vê Que recupera. com hipogonadismo e faz a cirurgia bariátrica e volta ao normal após a cirurgia, após a perda de peso decorrente da cirurgia. Então, lembrar que tem todas essas nuances, como vocês já colocaram. Ou seja, nem quando você diagnosticou realmente é uma deficiência de testosterona, a indicação é de repor testosterona. Exato. Às vezes você acha ali uma etiologia que é reversível, você vai tratar a etiologia e vai reverter o problema. Perfeito, Então, exatamente nem isso. toda deficiência de androgênica é igual também à testosterona. Perfeito. Então, o pessoal que está escutando a gente, percebam que não há aquela indicação de usar testosterona para otimizar os níveis de teste. A gente já recebeu essa pergunta no Instagram, Fábio. Essa é uma questão, assim, indo direto ao ponto, é a lógica, aspas, da modulação hormonal, que é um conceito até interessante na teoria, mas que na prática ninguém conseguiu provar e que nenhuma sociedade, vou ser radical, nenhuma sociedade séria, nenhuma sociedade científica dá respaldo. A própria, eu não quero nem falar da endocrinologia ou da geriatria, alguns colegas que se dizem, por exemplo, nutrólogos, às vezes querem discutir isso. Tem posicionamento da Abram, está lá disponível para quem quiser ler, posicionamento formal. Modulação hormonal não é uma prática aceita, nem defendida, nem faz parte do rol da nutrologia. Então, nenhuma entidade, nem do Brasil, nem fora do Brasil, aceita esse argumento. E aí lembrar que é a visão contrária, né? Assim, não vai usar testosterona para o camarada emagrecer, melhorar a composição corporal. Ele tem que melhorar a composição corporal para melhorar a testosterona dele. É o oposto da história, né? exatamente. Então tem que ver aí direitinho. Tudo bem. Não basta saber quando prescrever, né? A gente também tem que saber quando é que não vai ser indicada a terapia com testosterona, ou melhor, quando é que ela está contraindicada. Ela é formalmente contraindicada no câncer de próstata e deixando bem claro, testosterona não causa câncer de próstata. Embora o James Huygens ganhou o Nobel de 1946
por fazer essa associação, mas está muito claro hoje. Testosterona não causa câncer de próstata. No entanto, se aquele câncer tem receptor androgênico, a testosterona vai ser combustível para aquele câncer. Então, a gente não pode usar. Essa é uma contraindicação absoluta, embora hoje tem um autor aí discutindo, e isso é bem experimental. Vocês tenham cuidado quando forem ler. Tem uma tese da saturação de testosterona, do cara da superdose de testosterona para tentar... Gente, isso é experimental. O que a gente tem estabelecido até hoje, qualquer diretriz de qualquer entidade séria, e me perdoe ser repetitivo usando a palavra séria, porque tem entidades que não merecem esse termo, que entidade formada por A ou B ou C, entidade sem nenhum reconhecimento científico, mas de não usar nesse contexto. Poliglobulia também é contraindicação. O ponto de corte exato do hematócrito é motivo de discussão. Vai ter autor que vai propor 50. Eu já vi 51, já vi 52, já vi 54. Então, não há um consenso sobre isso, mas todo mundo concorda. Acima de 54 não é para usar testosterona. Você vai ter que primeiro identificar o porquê daquela globulia. Mais polêmica. Bom, esses dois são consenso. Menos consenso, a apneia do sono grave, embora tenha autor que discorde, mas a maioria vai dizer que a apneia do sono grave seria uma contraindicação relativa. A questão da insuficiência cardíaca grave, insuficiência hepática grave, ou seja, falências orgânicas graves, né? Fase avançada, você teria uma contraindicação, mas aí uma contraindicação relativa. E aí a gente vai ter que julgar muito caso a caso. Mas contraindicação absoluta, essas duas. Câncer de próstata, câncer de mama em homem, embora extremamente raro, mas a gente geralmente esquece, mas câncer de mama também seria em homem, seria contraindicação disso aí. E essa questão da poliglobulia. Se eu me esquecer de alguma, vocês, por favor, tem também complementem. a questão se você tem uma alteração prostática ainda não investigada, tipo um nódulo prostático que não foi investigado ainda. Você vai investigar para depois saber se vai poder usar ou não. Ou um PSA alto, assim, acima de 4, né? Você também vai investigar antes para depois avaliar. PSA acima de 3 em homem de alto risco, Isso, né? alto risco para câncer de próstata. Meu avô, 3. meu pai, meus 2 irmãos do meu pai. Então você é alto risco. PSA acima de 3, não pode iniciar teste. Tem que avaliar antes. De um modo geral, PSA acima de 4. Fica já de cara. Né? A gente já fica... Paciente também que tem sintomas por hiperplasia prostática benigna graves, sintomas obstrutivos graves. E tem a questão da fertilidade, né? Essa é uma lembrança, bom, que é uma contraindicação relativa também, mas homens que desejam manter a fertilidade, principalmente no curto prazo, não deveriam utilizar teste, porque após 6 meses já é realmente uma inibição da espermatogênese, né? Embora pai é quem cria, mas se o cara deseja ter filho biológico, pai é quem cria. Mas se quem deseja ter filho biológico, é melhor não usar teste. Eu acho essa parte da fertilidade interessante, porque muita gente esquece de perguntar ao homem, né? Você quer ter filho? Né? Uma questão da fertilidade, geralmente esquece. Sim. Né? E aí tem que lembrar na hora de prescrever a testosterona e fazer essa pergunta. Que se ele, não, eu tô programando, a gente já tá tentando, inclusive. Né? Pode dizer assim, não, você não vai tentar, não vai prescrever testosterona ali nesse momento, senão você vai agravar a situação. Aí é que ele não vai conseguir engravidar mesmo a esposa. Beleza, então vamos seguir aqui nossa linha de raciocínio, certo? Estou com o meu paciente, tem sintomas de hipogonadismo, fiz a dosagem lá, testosterona baixa, confirmei o diagnóstico de hipogonadismo. Não tem contraindicação a usar testosterona. Vou escolher agora o que vai ser prescrito. Quais são as apresentações androgênicas que eu tenho disponíveis atualmente para fazer essa terapia de reposição de testosterona? Bom, tem testosterona oral, mas que era muito pouco utilizada porque tinha uma absorção via linfática, era uma absorção muito errática. Tem nos Estados Unidos hoje, eu não tenho nenhuma experiência prática, mas tem o andesilato, né, o andecanoato oral, que parece ter uma absorção melhor, por consequência, uma previsibilidade de níveis de testosterona melhores, mas a minha experiência prática é 0. Antigamente tinha uma apresentação bucal, mas era também extremamente questionável. Tem o gel. O gel tem a vantagem de manter níveis de testosterona estáveis,
tem a vantagem de, se tiver qualquer intercorrência, você poder tirar muito rápido. Talvez seja, no meu ponto de vista, a maior vantagem, né, dos géis de testosterona. Pouco efeito local, né? Quando você tem adesivo de testosterona, que existe em alguns locais, você tem mais irritação local, tem mais algumas alterações. Mas o gel, via de regra, é muito raro. Na prática clínica, eu nunca vi ninguém ter efeito irritativo local. Grande vantagem, a questão de poder tirar rapidamente se precisar. Grande desvantagem, a questão de você ter que usar todo dia e poder contaminar, especialmente mulheres e crianças. Tem o warning box, né? Tem aviso na caixa desses géis por causa disso. Tem vários relatos de casos de contaminação de criança. Agora, eu prefiro começar com o gel quando eu tenho um paciente que eu estou na dúvida como é que ele vai responder. Aquele paciente que tem um hematócito limítrofe ou que tem um PSA limítrofe, obviamente depois de ter investigado, como ele colocou, o PSA, que tem um IC, embora tenha estudo até mostrando melhora de IC, não pela questão do miocárdio, mas pela questão da melhora de massa magra, desempenho, obviamente em pacientes hipogonádicos, né? Então, quando eu tenho dúvida de alguma questão clínica desse paciente, eu prefiro começar com o gel, porque eu acho mais seguro. Certo. Se precisar, eu tiro com 48 horas. Se não, quando eu estou mais tranquilo em relação a risco de complicações, digamos assim, eu gosto muito da forma injetável. As formas injetáveis de curto prazo, a gente termina usando mais no sistema público, porque elas têm o maior problema delas. Minha vida é relativamente curta, 15 dias, 21 dias. Então, para você ter um nível sérico mais estável, você vai ter que usar metade da dose em tempo mais curto, ou você vai ter que expor o paciente a maior variação de nível de testosterona. E tem gente que é sensível, né, com essa história de variação. Às vezes sente, assim, aplica e começa a ter um efeito muito bom no começo, no final tá ruim, aí começa a querer antecipar, forçar a barra para querer antecipar. É efeito montanha-russa, né? Exatamente. Isso. Então, aí tem um andesilato, que é a forma que eu possivelmente talvez use mais, porque dá níveis mais estáveis e permite as aplicações a intervalos que variam de 10 a 14 semanas. É o que está na bula. Na prática, eu tenho paciente tomando com intervalo de 8 semanas, ex-usuário de esteroide anabolizante, que eu convenci a parar de usar o esteroide, mas que, como ele mantinha nível de testosterona de 2.500, 3.000, então com 800 o cara está sentindo alguma coisa, porque ele fez o down regulation, né? Vou até usar o termo inapropriadamente, viu? É uma modulaçãozinha, né? Deixa dentro da faixa, mas dentro de uma faixa mais alta, para esse paciente que já venha acostumado com um nível muito elevado, né? Que ele vai sentir diferença. Até porque se não fizer isso, ele vai voltar a usar. É meio aquela história... Precisa, às vezes, fazer adaptar. Você pegou um paciente hipogonádico de muito longo prazo, que instalou muito lentamente, às vezes a gente pega muito paciente hipogonadismo central, a gente mantém ali 300, 350, o paciente está ótimo, feliz maravilhoso, da vida, né? Não tem problema nenhum. E outro paciente que vem de pós-esteroide, ele acaba precisando ficar ali acima de 500, acima de 600 para segurar. Esses pacientes, então, eu tenho paciente nesse perfil que eu uso a cada 8 semanas, eu prescrevo a cada 8 semanas, e tem também um paciente que eu uso a cada 16 semanas. Da bula tá 10 a 14. Mas tem o cara que com 16 semanas, ele mantém. Geralmente é alguém de uma compleição física menor, mais leve, menorzinho, e que com 400 de testosterona ele está felicíssimo. Então, você consegue manter isso aí. Tem a discussão, e botando ele na fila, dos implantes hormonais, né? E deixando bem claro, até falando do posicionamento nosso da SBEM, implante hormonal é uma terapêutica, é uma estratégia terapêutica validada no mundo todo, vírgula. O problema é que aqui no Brasil a gente não tem nenhum implante testado. Então, a gente tem que ter cuidado com essa nuance. Conceitualmente, é uma estratégia que pode ser utilizada, desde que você tenha o implante adequado, o que não é realidade no Brasil. Então, quando a SBEM se posiciona, o que a SBEM quer, na verdade, é que os órgãos competentes, eu ia fazer uma brincadeira, Luciana, os órgãos incompetentes, os órgãos competentes avaliem isso e regulem. O que a gente quer é estudo de farmacocinética, de farmacodinâmica,
para poder fazer. No momento que tiver isso, a SBEM pode rever o seu posicionamento. Mesmo assim, no paciente que eu tenho mais dúvida, eu jamais colocaria um implante, especialmente um não absorvível, porque se der qualquer problema, eu não vou ter o que fazer. E isso já aconteceu comigo, não com o implante, mas com o andecilato. De eu começar o andecilato e ter algum problema, eu não ter o que fazer. Então, Já se eu tenho dúvida, eu prefiro o gel, depende do contexto, eu vou para o andecilato. No momento que a gente tiver estudo de segurança, de farmacocinética, de farmacodinâmica e outras coisas, eu poderia pensar em usar implante hoje, com o que a gente tem hoje, sem nenhuma regulação. E antes que alguém pergunte, mas como é que não tem regulação e isso é vendido assim? Vejam, aí tem uma pegadinha legal. A maior parte desses implantes é feito por farmácia de manipulação, ponto. E farmácia de manipulação não é regulado o produto, é regulado se ela pode funcionar ou não, é um tudo ou nada. Então, nesse tudo ou nada, os caras empurram essa questão do implante. Eu acho que fica até a mensagem para o pessoal que está ouvindo a gente, de que quando a gente quer fazer qualquer terapia no paciente, a gente não quer minimizar o máximo possível qualquer malefício. Então é óbvio que a gente tem que escolher preparações que foram estudadas, como você estava dizendo aí, tem estudo de farmacocinética, farmacodinâmica, para a gente ter a certeza de que a gente está oferecendo o melhor. Então assim, a gente tem preparações disponíveis no Brasil. Né? A gente tem aí os intramusculares, a gente tem o gel transdérmico, então por que não usar os que a gente tem disponíveis, que são seguros, mais seguros e que são estudados? E lembrar que se o regulamentado, o correto, tem problema, imagino não regulamentado. E tem a questão legal, porque, veja, se um paciente fizer um questionamento legal sobre alguma coisa, não tenha nenhuma dúvida, do ponto de vista de respaldo, você vai ter um problema. Se um advogado razoável pegar e tiver um mínimo de orientação de um médico, como é que isso aqui é, meu amigo, você vai ter problema real. Agora, eu acho que uma coisa que até falta aqui no Brasil, a gente tem mais preparações por outras vias. Claro. Né? Por exemplo, existe lá fora a nasal, a gente não tem aqui, a subcutânea, a gente não tem aqui. Né? E aí o que é que está faltando também para chegar a essas outras preparações que foram estudadas, que a gente tem mais segurança e a gente não tem disponível aqui. Respaldo científico e legal para usar, né? Isso, e eu acho que aí caberia bem esse questionamento, porque você vê, se a gente tivesse mais disponibilidade de outras vias, outras formulações, você acaba inibindo aquela alternativa, né, muito fora do contexto. Isso, né? como a gente é muito limitado, né, aí dá margem para o pessoal usar. A nasal mesmo, ela tem é mais fisiológica. Né? Ela, por exemplo, não inibe tanto o eixo. E aí você tem menos problema com inibição de espermatogênese, para aquela questão da fertilidade. Então, assim, existem outras preparações, cada uma com suas vantagens e desvantagens, e ajudar também a gente, individualizando paciente por paciente, escolher a melhor preparação para ele. Mas a gente realmente tem uma limitação. Grande. E já que a gente está falando de escolha da melhor via, todo mundo aqui trabalha no SUS, né? A questão financeira acaba também sendo um ponto decisivo, né, Fábio? Infelizmente, às vezes o paciente não tem nem a condição de usar o mais barato, o que custa R$40 mês. Né? Que tem uma questão, como você colocou perfeitamente, salvo engano, as apresentações que a gente tem de gel, a mais barata não sai por menos de R$200 mês, e o andecilato, até muito pouco tempo atrás, era algo em torno de 150 meses. A gente calculava que era 450 para cada, em média, 3 meses. Hoje eu acho que tem uma apresentação que está R$200. Tem. Porque quebrou a patente, né? Aí começou a concorrência aumentou. Né? Mas assim, ainda, para a realidade SUS, ainda é uma coisa muito cara e o governo não fornece. Né? De vez em quando eu estou de mau humor e quero provocar, eu disse uma vez numa entrevista com o Aldo Vilela que eu defendia que acabasse com o ambulatório de obesidade no SUS. E ele ficou olhando para a minha cara assim, para não dizer que eu quero que acabe o ambulatório de obesidade, eu quero que acabe todos os ambulatórios. Aí o cara... Mas por quê? Veja, se o governo não fornece remédio para a gente tratar, eu estou fazendo o quê? Eu vou olhar para a cara do cara e dizer assim, vai lá para o nutricionista, vai fazer... Eu não sou nutricionista, nem sou educador físico. Tenho noções boas de nutrição, de exercício físico, mas não sou nutricionista, educador. Para eu ficar encaminhando o cara, não precisa de mim, não. Mas é aquela visão, né? De, não, obesidade
Não é doença não, é ruindade. É só Pronto, fechar a boca. E aí não pensa que precisa de medicamento. É remédio. É doença crônica que vai precisar de medicamento cronicamente. Então, pegando pela mesma linha, hipogonadismo Também não tem, né? não tem. Mesma coisa. Não fornece, então eu estou E- deixando o cara à própria sorte. Então, se o governo levar isso a sério, no momento que ele levar isso a sério, ele vai fornecer. E aí, esse que a gente estava dizendo que a gente tem uma limitação, quando a gente vai pro SUS, a gente tem uma limitação maior Muito ainda. A gente só maior. tem praticamente uma Muito opção. maior. Porque a gente tinha até duas, né? Mas uma a gente não está mais achando, né? A combinação lá de 4 extras, a gente não está, pelo menos nunca mais nenhum paciente meu conseguiu encontrar. Tem não. Tem um paciente no SUS com perfil para gel, né? Não pode utilizar por questão financeira, fica naquela. Ou assume o risco de fazer intramuscular, ou não faz terapia, enfim. Ainda tem esse aspecto, você brilhante, isso é exatamente isso. Ou seja, é muito complicado hoje, mas se a gente pegar doença crônica não transmissível, o SUS é muito pouco subsidiado, né? Tinha que se investir mais dinheiro, mais recursos, mais treinamento, tinha que pagar melhor os médicos do SUS. Eu tenho certeza que a maior parte dos médicos aceitaria trabalhar ou até preferiria trabalhar só no SUS ou só se tivesse uma condição de trabalho e uma remuneração melhor. Então falta esse olhar aí. A terapia com testosterona, mesmo quando bem indicada, ela vai ter alguns riscos, né? E aí, Fábio, comenta pra gente, o que é que eu tenho que estar de olho, quais são os principais riscos da terapia de reposição com testosterona? Bom, monitorar a questão do hematócrito, monitorar a questão da poliglobulia. Lembrar que a testosterona estimula muito essa síntese e você pode ter um aumento, de novo, há uma certa divergência, qual seria o valor numérico, mas todos concordam que o hematócrito maior que 54% você tem que rever a apresentação, rever a posologia, rever o esquema ou até realmente suspender, porque você tem um aumento significativo do risco de eventos tromboembólicos e evento cardiovascular. E isso é interessante porque mostra realmente a história da janela de oportunidade. O paciente hipogonádico, ele tem uma disfunção endotelial, ele tem diminuição tanto da síntese do óxido nítrico, como ele tem uma diminuição da renovação da célula, que me falta o nome agora, mas da célula que renova o endotélio. E quando você repõe, ele passa a ter uma melhor renovação dessas células, que, me perdoe, me falta o nome agora, e uma melhora da vasodilatação fluxo dependente, ou seja, melhora de função endotelial. Quando você tem esse aumento muito grande da testosterona, e aí não está muito claro também o valor, mas parece que testosterona acima de 890, o ponto de corte não está tão claro, mas vai lá, acima de 900 de testosterona, principalmente se for exógena, você vai ter esse risco dessa poliglobulia. A outra coisa é monitorizar próstata, como o Eric lembrou, acho que como o Luciano também falou, aumento de volume prostático, levando a compressão, levando a sintomas obstrutivos, PSA, né? Porque vai estar um indicativo de aumento aumento de próstata. Então, eu acho que essas seriam as principais riscos, né? Aí, óbvio, vai lá, anedótico, discutível se pode ter aumento de transaminase ou não. Eu nunca vi em dose fisiológica isso acontecer. Eu já vi o contrário. Eu já vi cair transaminase. Por quê? Porque se eu reponho testosterona em quem estava hipogonádico, eu reverto síndrome metabólica e posso reverter esteatose. Essa questão aí, tem até alguns estudos que mostraram que realmente não aumenta. Se você fizer as preparações do modo adequado. intramusculares, transdérmicas, se você fizer um oral que não for o que você citou, que é um desse lato oral lá, que tem só tem nos Estados Unidos, não tem aqui. Então, se tiver primeira passagem hepática, aí sim você pode ter lesão Aumenta hepática. esse risco, exatamente. São as formas alquiladas, né? As formas alquiladas, exatamente. Os esteroides alquilados. Mas os outros não teria esse risco. Agora pode ter redução de HDL, né?
Mas é assim, tudo que a gente falar de efeito colateral, a gente vai ter que cair naquele cenário de dizer assim, você pegou um paciente hipogonádico e você está tratando ele, então assim, não vai ter nada de efeito colateral, você vai ter o contrário, você só vai ter Via a de regra, parte melhora. boa na história, né? No final das contas vai ser mais positivo. Muito diferente do paciente normogonádico que quer ficar hipergonádico, né? Então, Perfeito. Isso, Luciano. Todos os estudos que você pega no hipogonádico, você tem diminuição de triglicéride, você tem uma tendência a melhorar o perfil metabólico como um todo. Por quê? Aquela dislipidemia heterogênica, aquela dislipidemia da síndrome metabólica, como você melhora isso aí quando você corrige o hipogonadismo? E eu vou tentar usar o termo corrigir hipogonadismo para não falar, para não dar margem a dizer assim, dar testosterona. Não. É isso que você está falando. Dar testosterona é o meio de corrigir o hipogonadismo, né? Para isso ficar bem claro, para que essa fala não seja deturpada, essa nossa fala não seja deturpada. Tirada de contexto. Tirada do contexto no momento. Então, quando eu uso testosterona para corrigir o hipogonadismo, quando eu mantenho o paciente eugonádico, tem estudo, tudo bem. É estudo de curta duração, é estudo com N questionável, mas mostrando diminuição de mortalidade, né? Então, né, a gente teve recentemente, não tem estudo randomizado de segmento, né? Teve aquela história um estudo publicado recentemente no próprio JAMA, que mostrou que não tinha diferença em termos de evento cardiovascular, incidência de evento cardiovascular, mas quando você estava no contexto de tratar paciente hipogonádico, então mostrando que tinha segurança cardiovascular em você tratar paciente hipogonádico e ver que ele não pegou nem hipogonádico grave, né? Porque essa história mesmo da redução do HDL é um marcador muito claro de paciente que está fazendo esteroide anabolizante, né? Que você pega aqueles HDL lá embaixo no chão, cara gigantesco e tal. Então, assim, vai ter esse problema. Do mesmo jeito que quando a gente fala de risco cardiovascular, lógico que a gente não pode jogar para o negativo, né? A gente vê aí o tempo todo o pessoal que pratica fisiculturismo, não sei o quê, tendo morte precoce, súbita, né? Morte súbita, não sei o quê, muito por essa inadequação de tamanho corporal com a bomba de funcionamento dele, né? Porque ele teve um crescimento muito rápido em cima daquele corpo que não estava preparado para aquilo, então o anabolizante acabou se vindo nesse cenário, né? Então você não pode nem extrapolar o efeito do anabolizante para o tratamento do hipogonadismo, nem vice-versa, né? Então assim... Vocês estão discutindo exatamente a questão cardiovascular, né? Porque tem aquela ponto de interrogação. A terapia de reposição de testosterona aumenta risco cardiovascular, diminui risco cardiovascular, é neutra? Né? É a pergunta de 1 milhão. E quando a gente tiver essa resposta, porque tem estudo em andamento para isso, reforçar isso que o Luciano falou. A resposta vai ser para que se tem ou se não tem paciente hipogonádico. A gente não vai, vamos supor que diga, não aumenta risco cardiovascular. Não pode pegar isso e extrapolar, pronto, vamos usar testosterona para todo mundo que é seguro. Eu acho que o problema é o desenho, né? Porque, veja, quando a gente fala de estudo científico, a gente sempre tem que pegar essa parte metodológica. Imagine o cenário. Assim, o que é que o cara faz? Ele pega o paciente hipogonádico, ele repõe testosterona, aí ele vê a média de testosterona que ele ficou no final e compara com o paciente não hipogonádico, tá? Então, assim, ele não tem uma via ética de você pegar... Eu peguei 1000 pacientes hipogonáticos, aí 500 eu tratei, 500 eu deixei sem tratamento e fui ver o que acontecia, né? Então, assim, você não pode deixar paciente doente, que teria indicação de tratamento, para comparar. Então, não vai ser um randomizado. Pronto, perfeito. 100%. Ao pé da letra, né? Então... Os estudos que eu citei que mostram diminuição de mortalidade com reposição, um é de uma autora chamada Molly Shores, uma americana, e o outro é de um iraniano que trabalha em Oxford, que é um nomezinho daqueles complicados de Irânia, Mula de Redam, um negócio assim. Mas são coortes, não é duplo cego randomizado. Por quê? Porque aí ele comparou o cara que ele repôs com o cara que ele não repôs. Ou seja, aí ele deixou o cara doente. Né? Mas como era coorte, não era um duplo cego randomizado. Se fosse um duplo cego, é completamente antiético você fazer isso. Então, essa é uma observação perfeita, Luciano. Acho que a gente vai ter que ficar atento nisso aí. Eu vou dar o que eu vou dizer agora totalmente especulação. A minha impressão, da mesma forma que a gente tem uma janela, eu não vou ficar surpreso. Quando a gente fala de terapia de reposição hormonal na menopausa, a gente sabe que tem uma janela, né? Isso está estabelecido. Terapia de reposição hormonal masculina é uma coisa bem mais recente, falando de fazer isso de uma forma sistemática, de uma forma estudada e tal. Então eu não vou ficar nenhum surpreso se tiver uma janela também. Sabe? A minha sensação é que vai ter uma janela aí, que vai ter o cara... Engraçado, Fabinho, esse foi os meus residentes perguntaram uma vez para mim, existe janela de oportunidade para terapia de reposição de testosterona? Não sei.
Né? Não temos essa resposta ainda. Ninguém sabe, né? E foi até no contexto de um paciente com Klinefelter que a gente diagnosticou aos 60 anos de idade. Então ele estava esse tempo todo sem testosterona, mas o medo. E é isso, será que traz mais risco ou traz mais benefício eu começar a testosterona para esse homem agora com 60 anos de idade com diabetes? Né? Que ainda tem isso, ele tem diabetes. A gente não tem essa resposta. Eu acho que eu não vou ficar surpreso se tiver uma janela. Eu não vou ficar faz nem um pouco sentido. surpreso se Todo tiver uma sentido. janela. Boa. Para a gente organizar o juízo de quem está acompanhando a gente agora, então, de posse desses dados de riscos que foram colocados, como é que eu devo então fazer o monitoramento desse paciente? Tanto em relação a avaliar se houve resposta, quando dosar a testosterona, por exemplo, quanto em relação aos exames que eu devo pedir nesse acompanhamento. Hematócrito, PSA, principalmente esses dois. Mas ficar atento também é uma coisa que a gente não citou, que a gente ficou muito... Bom, é muito empolgante a questão cardiovascular, a questão de acne de pele, que é relativamente rara, mas que eu já vi acontecer, especialmente com as preparações de mais curta duração, com o andesilato ou com a testosterona gel. Eu nunca vi, tá? Mas com a forma de mais curta duração eu já vi acne. Então, hematócrito e PSA, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Bom, isso varia um pouquinho. Já vi autor dizer 1 mês, 3 meses. Eu vou perguntar ao doutor Luciano, que foi que ele sugeriu no capítulo, que eu li, mas sim. o que é que ele sugeriu no capítulo, Não, no capítulo assim, do livro. Não, eu escrevi com o Dr. Fábio, a gente escreve junto essas coisas aqui. Veja, a história da acne, eu ia falar agorinha, que a gente de vez em quando pega uns pacientes no ambulatório que, por engano, dosa fora do dia, né? Que a gente sabe que, assim, a recomendação, se você está usando testosterona intramuscular, você fazia a dosagem no meio das 2 aplicações, né? Então, o paciente... Se for de curta duração, né? sei lá, 28 dias, ele vai fazer no 14º dia. Aí o paciente, por engano, dosou no 5º dia depois da injeção. Aí vem a testosterona 1.500, 2.000. A gente vê que tem uma flutuação muito grande, que logo depois que ele aplica, tem um nível de testosterona muito alto. E que quando a gente usa um desilato, fica mais estável, né? Porque a deposição é mais lenta, a fórmula é mais oleosa, deposita mais. Então, eu acho que a questão da acne nesse cenário vai ser justamente essa variação, como ginecomastia, como outros efeitos, porque existe aromatase, existe 5-alfa-redutase. Então, quando você dá muito substrato para a enzima, você vai ter mais produto da enzima. Então, se você dá um nível de testosterona que passa demais, você vai ter mais efeito de pele. Se você dá um nível alto demais, você vai ter mais efeito de produção de estrogênio. Então, eu acho que é dessa variação, esse período que ele faz o excesso, que acaba aparecendo mais sintoma colateral, né? Esses de curta duração, o paciente ele vai ter ali alguns dias que ele vai estar com excesso de testosterona. Uhum. Assim como se você fizer um intervalo muito longo, aí dependendo de como aquela droga, né, vai ser a meia-vida naquele paciente, vai ter um período hipogonárico. Né? Então, assim, se você for olhar, tem diretriz que diz, você vai dosar nessa excurtação a testosterona no meio do intervalo. Isso. Mas eu tenho paciente que, na minha prática, às vezes eu doso no final do intervalo também para ver se o meu intervalo está adequado. Para ver se eu não estou deixando aquele paciente hipogonádico. Então, isso é relativo. A gente não é obrigado a seguir o que a diretriz está dizendo ao pé da letra. A diretriz é um norte, né? Então, vai me dar um norte. norte. Vai ter que adaptar. Não, eu acho que aí cabe isso, né? Se você quiser ver o efeito do tratamento, aí você vai dosar no meio. Isso. É o primeiro ponto. No meio está regulado? Beleza, então no meio está regulado. Aí o paciente vai chegar e dizer, não, mas lá no final, sei lá, 5 dias antes eu sinto que estou muito mal, que estou muito devagar, não sei o que, aí talvez valesse a pena você antecipar um pouquinho. Não, nos 2 primeiros dias que eu tomo, fico muito agitado, piora a pele, piora isso, piora aquilo. Então você pode fazer uma dosagem precoce para ver se está subindo demais. E aí caberia aquela dica que o Fábio deu lá no começo, de você diminuir a dose, é feito para dar 200 miligramas, você não vai dar 200, dá meia ampola. Sim. E encurta um pouquinho, né? Vamos emular insulina, né? A gente faz isso muito com insulina, quando dá a dose muito alta, faz um pico só, a gente fraciona as doses. Então, eu acho que cabe o mesmo se você só tem isso é até uma dica prática para quem está ouvindo, porque você vai olhar ali a apresentação do cipionato de testosterona, que a gente tem disponível, é 200 miligramas, mas em 4 ml. Isso. Então você pode titular a dose, você pode fazer 1 ml, 2 ml, 3 ml, e você consegue fazer essa titulação. E aí você consegue ver, você pode, assim, o certíssimo, estou respondendo a questão da prova, no meio das duas aplicações, né?
Mas aí você saber, o paciente lá no fim tem sintoma, aí talvez você tenha que antecipar um pouquinho. Mas se eu antecipar, ele vai ficar muito tempo com testosterona muito alta. Aí faz um no começo também, checa isso e titula a história da dose, né? Já um decanoato, desse lado de testosterona, que 3 meses é mais estável, aí você pode deixar para dosar no finalzinho do intervalo. Uma semana, 2 semanas Isso. da próxima dose. Né? E se for o gel, após uma semana de uso, né, em qualquer horário, pode ser feita essa Eu dosagem. já vi relato no terceiro dia. Eu já li em fonte terceiro dia, já li no fonte sétimo dia, após uma semana, mas eu já li em algum local que no terceiro dia você já poderia utilizar. Deveria Fica mais dosar, né? estável. Eu queria só, Fábio, comentar um pouquinho do PSA, porque tem aquela também discussão, né? Até eu acho que se não me engano, a diretriz da Endocrine Society fala isso, de você conversar com o paciente e ver se ele quer acompanhar o PSA. Né? Porque tem até essa discussão também para a população geral. Vale a pena sair de dosar PSA para todo mundo? Ou é algo que deve ser uma decisão compartilhada com o paciente? Né? O que é que você acha? Eu faço de rotina. Embora tenha essa discussão. Eu acho que algumas discussões são muito filosóficas e pouco práticas. Eu acho que essa daí é uma das... eu brinco, é a mesma história do metformina isolada ou metformina ou GLP-1 primeiro. Essa discussão é linda, é retórica. Na minha prática, se eu puder, eu vou começar sempre com 2 drogas. Com rara... A exceção é quem não vai tomar as 2. Via de regra, eu vou começar com 2. Então, eu acho que essa é uma das discussões mais retóricas do que na prática. Até porque, se você perguntar, e aí, a pessoa pergunta ao paciente, o que é que você acha, Elisa? Eu acho que... O que é que você acha melhor? Doutor, você decide. Eu já ouvi isso, inclusive. Mas é baseado naquela ideia de que a testosterona não teria efeito negativo prostático. Então, se na entrada já não tem, e o cara não tem um histórico familiar, não é um paciente de alto risco, não tem nada, então não precisaria ficar monitorizando, né? Assim, meio... É porque essa lenda que a Fabinho frisou muito bem, que não aumenta o risco de câncer de próstata, a lenda é porque, na verdade, talvez aumente a detecção. Isso. Porque você está dosando Perfeito, PSA perfeito. e você vai encontrar mais câncer de próstata porque está rastreando mais. Tem um estudo da American Society of Geriatrics, onde o uso numa coorte, onde eles começaram a usar sistematicamente testosterona, aumentou 4 vezes a incidência de hiperplasia prostática benigna e 2,5 vezes câncer. Triplicou biópsia. Pelo motivo óbvio. Você está rastreando mais. O próprio paciente, ele vai ficar, e meu PSA? Cadê? Como é que está meu PSA? Ele quer ver o PSA dele. Exatamente. Massa. Então, para finalizar aqui a discussão, eu quero saber o seguinte agora. Quando é que a gente vai interromper a terapia de reposição de testosterona? Além daqueles exemplos clássicos que a gente vai citar de PSA e hematócrito, existiria algum limite de idade, Fábio? Essa é outra pergunta de $1 milhão, porque é o seguinte, a partir do momento que você começou, você sabe que você vai inibir o restinho de produção que aquele paciente tinha e no momento que você tirar, você vai deixá-lo hipogonádico. Então, se for para usar, na minha cabeça hoje, é para usar isso a perder de vista. Também acho. Algumas coisas que eu digo, estatina, a minha decisão é, eu vou usar... Talvez fique mais em dúvida hoje, assim, começo ou não começo, e vai a história de score de cálcio, sei lá, vou fazer score de cálcio todo mundo, não sei se isso é viável para ninguém. A dupla de carota, será que vale alguma coisa? Não sei. Mas no momento que eu tomei a decisão que eu vou usar, vai usar. Tratamento de obesidade. Mesmo assim, não era. No momento que eu comecei, o meu problema antes era, eu não tenho drogas com o perfil de segurança que me permitam usar isso indefinidamente, mas a partir do momento que eu tenho, a pergunta que os residentes fazem, eu não sei a você, mas a mim, doutor Fábio, a gente vai tirar quando o remédio da obesidade dele, eu boto para aí, né? Eu digo, depender, se fosse Ibutramina, a gente tem respaldo para 2 anos, mas eu tenho paciente, respaldo, vai lá, tem estudo com 2 anos, com 3 anos de seguimento, eu tenho paciente tomando a mais de 10. Também. Eu tenho paciente tomando mais de 10. Aí, então a resposta seria assim, quando o cara fizer 60 anos, eu vou ter que parar a sibutramina, ou, vamos lá, ela vai ter que fazer um termo legal para dizer que está tomando. Não, mas eu acho que cabe aquele cenário, porque você vai dizer a mesma história. Vamos dizer, pegou o paciente com com a idade mais avançada, que você já estava exposto ao risco, aí você vai talvez ter mais problema. Então, se você pegou o paciente que você deu um diagnóstico adequado de hipogonadismo, no começo do diagnóstico você começou a tratar, ele vai se manter na janela de benefício, porque ele vai ficar no fisiológico, né? Ele não vai, assim, não existe uma queda
Tem até discussão se tem ou não uma queda fisiológica dos níveis de testosterona, mas não chega a um nível hipogonádico Perfeito. naturalmente. Ele não tem uma andropausa definida como a menopausa tem na mulher. Né? Então, assim, teoricamente, o paciente hipogonádico que ficar num nível fisiológico, ele vai manter o Eu tratamento. lembrei agora de um paciente meu do consultório, ele tá com 80 anos já, e mantém a terapia dele, né? Muito tempo, ele chegou pra mim, ele já usava. E muito tempo usando, e aí, pra pandemia, ele não estava indo na Perdeu o consulta, contato. não tinha receita para comprar, ficou sem. E assim, a vida dele ficou Uma porcaria. Ele voltou, assim, pós-pandemia. Vamos reiniciar, claro. Realmente o paciente ele vai ficar cheio de sinal, cheio de sinal, Qualidade sintoma. de vida, né? Vai Bom, cair. a gente discute muito desfecho duro e tem que discutir, mas às vezes a gente se esquece de qualidade de vida. Tá? E a qualidade de vida desses pacientes piora muito esses que estão realmente hipogonáticos. Então, respondendo objetivamente, se não tiver nenhuma complicação, a priori é perder de vista. Claro, Lembra? se o hematócrito subir, fica acima de Hematócrito maior que 54%. 54, agravamento de apneia do sono, descompensação de C, negócio mais polêmico, mas vai lá, descompensou IC, aumento significativo do PSA ou surgimento de sintomas urinários. Aí você vai ter que Aí eu vou parar, ter que né? interromper porque tive uma complicação, mas na ausência de complicações, Manter. sem data, sem Boa. previsão. Excelente. É isso, Fábio. A gente agradecer aqui a sua presença, a honra. Acho que para os nossos seguidores também. Com certeza todo mundo aproveitou muito essa discussão. Eu estou honrado de estar aqui. Eu quero aproveitar o espaço para dar parabéns a esse trabalho brilhante feito pela essa equipe Endócrino Paper, da qual eu sou fã. Eu também vejo os casos que vocês botam. Eu acho muito legal os casos, acho muito legal os podcasts. Acho importantíssimo ter pessoas não só notoriamente competentes, mas principalmente pessoas éticas ocupando o espaço que era terra de ninguém. Eu acho que essa coisa da mídia social, etc., é meio terra de ninguém e dá margem a proliferar fake news, né? Para não usar o termo fake news sensu lato. E acho que vocês estão fazendo realmente um serviço, prestando um serviço não só à endocrinologia, mas à medicina. Eu acho que tem que ter alguém para falar a verdade. Verdade talvez não seja o termo adequado, para falar as evidências científicas sem achismo. Ó, isso aqui é assim, até para admitir, como a gente fez aqui, tem coisa que a gente não sabe. Isso, Mas o que está publicado é isso. Então, parabéns a vocês. Para mim, um privilégio estar aqui hoje. Pode chamar que eu venho. Opa! Pessoal, eu aprendi muito, tenho certeza que você também. Então compartilha esse podcast com seus amigos. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.